Olá, muito boa tarde para você. Estamos juntos em mais um Entre Família na sua TV Novo Tempo. A gente está feliz da vida. Vou dar uma espiada para ver quem está aqui, Suzane. Vai. Quem que você encontrou? Olha aí, a dona Helena tá ali. Ô, dona Maria, beijo. Ô, seu Divaldo, Marovânia, abraço aqui, te amo vocês. Ô, povo bonito esse que fez. Te amo vocês. É bem rapidinho, né? Ele fala assim, imagina uma pessoa de outro país tentando entender, eu e você falando. Boa tarde, Suzane. Boa tarde. Porque você fala rapidinho também, né? Esse rapidinho foi muito, foi fofo. É, foi fofo. Pra não falar que eu falo acelerado, que eu sou uma pessoa acelerada. Tô falando uma coisinha legal. Cara, às vezes é tão rápido que a minha boca não processa a velocidade que vem as coisas na minha cabeça. Verdade, fala pelas orelhas. Né? Tem muita coisa pra falar. Boa tarde pra você, que satisfação estar junto de você mais uma vez. É muito legal ter você aqui com a gente, é muito importante ter a sua companhia para enriquecer ainda mais esse nosso querido e amado Entre Família. Maravilha. E o assunto de hoje é um assunto daqueles que... Algumas pessoas, Entre Família se faz tudo, né? Fala de tudo e aqui na nossa mesa a gente está aqui pensando em você, em coisas que você não resolveu, que a gente não resolveu e vamos resolver junto. Principalmente aquele papo, olha, aqui em casa a gente não fala de herança, porque esse negócio atrai coisa ruim, coisa... Tem gente assim, eu não vou no médico para procurar doença. Chega uma pessoa, não vou procurar doença onde não tem... Como se o médico fosse aplicar uma injeção de doença em você. Mas é assim, tem assuntos que depois que acontece, dá um baita problema, porque não teve um apoio do quê? Do conhecimento, que é o caso da herança. Pronto, falei, herança dá pano para manga em algumas famílias que estavam em paz. Aí aquele negócio, aquele tracinho de gente, né? Fininho, 90 anos, faz uma diferença, porque quando volta ao pó, gente, o povo perde aquele fio, né? Que dava aquela linha para a família e acaba atropelando histórias, coisas boas, porque não projetaram justamente essa questão legal de como resolver essas coisas. E é uma situação extremamente difícil, Cris, porque a pessoa já está num processo de luto, já perdeu um familiar, é extremamente doloroso e ainda ter que lidar com esse assunto, né? Ainda mais quando tem irmãos aí envolvidos no processo, quanto mais, talvez mais confusão ainda é, até que todo mundo entenda a mesma coisa, sempre tem aquele que resolve, sempre tem aquele que reclama. Então é uma situação extremamente difícil, a gente vai tratar disso aí, vai direto na ferida e a gente vai conversar um pouquinho com a nossa especialista para ver se tem como antever possíveis problemas aí do futuro e tentar resolver a situação. Ninguém gosta de falar de morte, né, Cris, que a gente nunca gosta de pensar. Lá em casa, quando a gente está discutindo esse assunto assim, depois que eu morrer alguma coisa assim, meu pai fala, minha mãe já corta o assunto. Não, gente, para com isso, vamos falar de vida. E eu tenho que ir pro intervalo, mas antes, Cris, eu tenho que falar uma coisa importantíssima, diretora. Teu coração. Falar aqui em família, hoje é aniversário da minha mãe! Aê! Como é que é o nome da tua mãe? Geni. Ô, dona Geni, parabéns, feliz aniversário, muitos anos de vida, que Deus lhe abrace sempre. Né? Obrigado aqui por ceder a sua filha. Gosto muito do seu netinho, o Otto, seu genro também, o Gleick, uma turma que a gente ama por demais. Então, parabéns, tá? Mãe, eu vou deixar esse feliz aniversário do Cris estendido aqui também com o meu feliz aniversário. Nela, segura aí. Hoje eu já... Vou intervalo, vou te dar um abraço. Ô, Geni, dá um abraço aqui, né, Geni? Dá um abracinho, ó, coisa boa. Fica com a gente, dona Geni, tá? Um abraço. Vamos pra cá, tá engarrachando. É aqui. Aqui. Começou, tudo bem? Então, arruma o microfone mãe, aqui, ó. eu fiquei tão empolgada aqui que eu fiz assim, ó. Rasgou o microfone aqui, ó. Prendi no microfone. Tudo. Eu achei que era piolho, mas é o microfone que soltou aqui, dona Geni. Ai, tudo mãe, certo. quantas emoções. Felicidade. Já disse tudo pra ela, já mandei cesta, já mandei cartinha. Que foi isso, um sucesso dona total Geni. hoje, mãe. Ela tá pensando na herança. Tô brincando. Que horror! Tô brincando. Eu não sei, a senhora não gosta de falar nisso, né, dona Geni? Eu brinquei com a senhora. Minha mãe deve estar assim, que herança? Que herança? As dívidas. Eu vou deixar os boletos pra pessoa se abanar aqui, ó, no velório, ó. Vamos resolver isso. Inclusive, esse é um dos temas. Será que herda-se também as dívidas? Como é que fica toda essa história? Nós vamos tirar todas essas suas dúvidas nesse sentido que se trata de herança familiar. E a gente quer a sua participação aqui também, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, né, Cris? Fechou. Qual o telefone, Suzane? Pode falar. Pode falar você. Não, eu faço as honras. Deixa, pode falar. Tô aqui há 3 anos, pode falar. Não tem TP aqui, eu né? Vou falar, eu sei. Vai. O DDD é 12-98315-0249. Arrebentou! Muito bem, ele achou que eu não sabia, mas eu... decorou. Entendeu? Mas Pronto. tô sabendo. É que, na verdade, eu vi ali embaixo, ó, onde a... Você tava vendo ali, agora eu entendi tua manha. Tô vendo o É GC que do você ainda programa. enxerga, né? É Mas isso tudo aí. bem. Mande a sua dúvida, sua pergunta, de forma anônima, não tem problema. Agora nós vamos na nossa Sala da Verdade, porque nós temos uma convidada. Que ela é new casa. time de coração. Ela é new time de coração. Ela, além de jornalista, ela também é advogada, ela participou do quadro Seu Direito. E ela vem agora para... Ela causou no quadro, agora ela quer ficar o programa inteiro.
Então vamos receber ela, senhoras e senhores, conosco essa tarde, Ana Bezerra. Com vocês aqui, Cris, Suzaine, o pessoal de casa, que essa produção maravilhosa, entre família sempre muito aconchegante. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, gente. A gente está muito feliz de receber você agora nessa versão advogada. Olha só que interessante, porque a Ana Bezerra é jornalista e para quem acompanha Novo Tempo há um tempo aí, sabe que ela foi repórter muito tempo do Revista. E ela fez essas duas faculdades, né, ao longo da vida. E hoje ela está aqui vestida de advogada. Ela tomou uma decisão, ela falou assim, ó, especialista em eu já direito extrajudicial. fiz televisão, né, fiz reportagem, agora chegou o momento de ganhar dinheiro. Exatamente, eu tenho certeza. Já entendi como é que funciona, vamos ganhar dinheiro. Né? Realizando todos os sonhos aí, né? Vocês viram aí, né, gente? Jornalista, coitado, não ganha muito. E hoje a gente vai falar de um assunto difícil, assim, né, Ana, quando se trata de uma morte, tanto se você vai conversar antes, mas principalmente depois, que é quando realmente essa conversa surge, né? Então você tem a dor da perda do ente querido, você tem as confusões que se estendem depois, né? Com a questão da partilha de bens e tal. Eu não sei por onde que a gente poderia começar, talvez esclarecendo o que seria esse processo do inventário. Até uma dúvida minha, né? A questão do inventário para lá, inventário para cá. O inventário, o que ele é? Se acontece só depois da morte, tem como fazer um inventário antes? O que é um inventário, né? De forma bem simples, é um procedimento ali que você faz para você partilhar os bens daquela pessoa querida. E muitas vezes aquela pessoa, ela passou a vida inteira trabalhando ali, realmente porque ela queria deixar alguma coisa para você, né? E aí ela não tinha muitas vezes o conhecimento em relação a fazer um testamento, por exemplo, mas aí depois que ela faleceu, todos os herdeiros ali se reúnem e para passar esses bens para o nome dessa pessoa ali para os herdeiros, precisa fazer o inventário. É obrigatório fazer o inventário. E qual a diferença do inventário, e você tinha falado testamento, né? Boa. Porque o pessoal fala muito na questão cinematográfica. Chega aquela pessoa, aquele advogado do nada, tá as pessoas sentadas em uma cadeira, ele abre, tira e começa a fazer aquela leitura, né? Sim, e a gente sabe muito bem que às vezes não cabeça. é, né? Dessa forma. Mas conta pra gente, o que aquele personagem, né, que está lendo ali, está lendo o que ela deixou, então seria o testamento. Então, Isso. o que seria o inventário? O inventário é assim, eu não fiz um testamento e aí em vida, né, eu realmente fiz o testamento. Tá, fiz o testamento e aí a gente está falando do testamento. Mas se eu estiver falando de inventário, não dá para ser feito em vida. Né? São coisas que as pessoas confundem, mas precisa realmente ficar muito claro. É só depois que a pessoa faleceu. E ainda assim, mesmo com testamento, você precisa fazer o inventário. Interessante, né? É um procedimento. Existe tributação sobre isso, eu acho que a entrada tem que ter a certidão de óbito como porta de entrada, documento de entrada, né? Isso, documentação dos bens que a pessoa deixou também, né? A documentação dos envolvidos, dos herdeiros. Aí você paga também um imposto ali para o governo, tem também os emolumentos do cartório, né? Você acaba gastando um pouco ali, mas é uma questão muito importante, porque você imagina, né? Eu toquei com o carro da minha mãe, mas não está no seu nome, e aí como é que você vai circular com esse carro? Ou essa casa que não é sua, você não consegue vender, fica meio que congelado ali os bens, você imagina? É uma situação que realmente você precisa resolver. Mas, Ana, vamos lá então. Existem os bens, né? Que um ente querido deixou, casa, automóveis, etc e tal. Tá no nome desse ente querido e aí os filhos estão registrados no nome dessa pessoa, tá tudo certo. O inventário, ele vem para o quê? Para, tipo assim, vamos reunir, tornar oficial aqui no cartório tudo que esse pai ou que essa mãe deixou, aí registra-se num papel, para então depois ver quantos filhos tem e assim fazer a partilha dos bens. Quem que pode dar entrada ali no inventário, né? Bem interessante, aí foi isso essa é a pergunta ali, eu imagino que você esteja fazendo. Como que começa isso, entendeu? Como que começa, né? A pessoa morreu, você tem um prazo ali, 60 dias. Esse é o prazo estipulado por lei. Ana, passou os 60 dias, você vai pagar uma multinha aí, tá? Mas ali você realmente seguiu o prazo, tudo certinho, você realmente vai procurar ali um profissional da área e aí vai ser aberta a questão ele vai fazer a abertura do inventário. E aí, como que faz essa abertura? Pode ser feita judicialmente, pode ser feita também extrajudicialmente. Por que é recomendado extrajudicialmente? Porque você faz um cartório muito mais tranquilo, muito mais viável. E aí, ele vai fazer o levantamento dos bens que essa pessoa deixou.
E aí não é assim, fulana, você fica com a casa e eu fico. Não, a gente vai dividir de forma igualitária quando a gente fala ali, por exemplo, de herdeiros necessários, que são os filhos. Então aí vai depender muito de como que vai ser feita essa divisão, se tem esposa, aí vai depender do regime de bens, como que vai ser feita essa divisão. Não é 1 mais 1. Realmente precisa de um profissional ali para que seja feito de forma igualitária. Aí tem a questão se a pessoa tem mais de um casamento, a esposa que está no momento tem uma porcentagem diferente, aí vem na modalidade do que eles casaram. Então, o profissional, esse inventário vai deixar tudo certinho, os pingos nos is e tal. Agora, pergunto para você, a porcentagem de pessoas que fazem hoje o testamento, você que está agora trabalhando, porque poucas pessoas hoje digam, tem gente que é assim, né? Esses dias eu estava conversando com meu sogro, ele brinca, eu já tenho tudo no papel, né? Ele falou, o que eu vou deixar para vocês e tudo, nem olhei que papel é esse, né? E nem quis conversar sobre isso. Ele definiu. E porque ele disse assim, o que foi a ideia do meu sogro? Ele falou assim, eu não quero que vocês briguem, quero que vocês vivem bem, e foi um desejo meu. Então, eles já fizeram, entendeu? Agora, na minha família, não vim de uma tradição como essa. Pergunto para você, poucas pessoas fazem isso, isso evitaria alguns conflitos, Ana? Com certeza evitaria muitos conflitos, né? É um ato de amor, na verdade, porque você, enquanto está ali, você é o patriarca, você é a matriarca daquela família, você não faz ideia de como ficaria a sua família sem você. E aí, muitas vezes aqueles irmãos eram super amigos e aí ficam brigando muitas vezes pelo terreno, porque um disse assim, olha, eu tive a vida inteira aqui com a minha mãe, sempre apoiei minha mãe, eu tenho mais direito do que você, quando na verdade não existe, e aí, do ponto de vista do direito, não existe essa hierarquia entre os filhos. É porque os filhos mais velhos, geralmente, eles ajudam mais, talvez a mãe a construir a casa, os mais novos, por serem mais novos, não ajudaram tanto no processo, e aí vem essa confusão de quem ajudou mais e de quem ajudou menos, quem teria mais ou menos direito, como você falou, né? Mas tá, o Cris falou do testamento, até do sogro deu exemplo aqui. No testamento, eu posso definir, então essa casa aqui vai para o filho A, a casa de praia vai para o filho B e o carro vai para o filho C. Eu posso definir isso em vida. E aí, quando eu morrer, isso vai ser respeitado diante do direito, né? Da parte legal? Muito interessante isso, né? De quanto que eu posso dispor ali dos meus bens? De 50% dos meus bens. Puxa, mas são meus. Pois é, mas a lei é assim. Ela diz o seguinte, você tem direito a dispor ali de 50% desses bens. 50% eu posso escolher o que eu vou fazer. O que você quiser. Se deixo para os filhos, se dou para caridade. O resto é partes iguais. Isso mesmo. E os outros 50% são dos herdeiros necessários. Quem que são os herdeiros necessários? São aquelas pessoas que a lei diz assim, ela vai ter que entrar aí. Quem? Normalmente ali são companheiros, né? Esposa, porque aí depende do regime de bens. Tá? Os filhos com certeza vão entrar aí. Então, 50% ali vai ser deles. E 50% você pode ali dispor da forma que você quiser. É interessante o instrumento também que você vai usar para fazer isso. Porque muitas vezes, eu coloco aqui no pedaço de pão, Ana, tá valendo? Pode valer, mas ele pode ser contestado depois da morte dessa pessoa. Então, o ideal mesmo é você fazer uma escritura pública, você fazer um testamento público. A gente tem caso aí de pessoas famosas que deixaram ali aquele testamento num pedaço de papel ali, e aí depois aquela briga, né? E fica ali anos. Muitas vezes os bens acabam inclusive, se deteriorando de tanto que fica aí. E te pergunto, tem até aquele velho ditado, né, que o pessoal brinca, né? As vovós falavam, tipo, vou te tirar do meu testamento, né? Aí você pode responder legalmente, só se for 50%, tá? O resto... Então, hoje, brincadeiras à parte, né, tem esse ditado, o pessoal brinca, vou te tirar do meu testamento. Está me incomodando demais, né? Então, esse ditado popular, ele tem 50% de verdade aí. E esse 50%, assim, claro, né? Uma situação hipotética aqui, só pra gente entender, né, Cris? Sei lá, você tem 2 filhos, daí você ama um mais, tipo, 50% você pode deixar para um, e aí os outros 50% divide entre os 2, ou com o marido. Pode ser. Pode acontecer. O que acontece aí? Você é obrigado por lei a dividir de forma igualitária. Mas, Ana, eu já vi um caso de uma pessoa que fez uma doação em vida. Pode ser contestado, inclusive, depois que a pessoa falece. O outro filho pode dizer, olha, mas ali o meu pai doou aquele bem. E aí você vai ter que trazer esse bem também para entrar ali na partilha. É interessante, mas isso também pode ser contestado.
Gente, são muitas nuances, eu tô bastante impressionada. Não sabia disso, hein? E não tem diferença a questão, mas ali é de outro casamento. E aí isso acontece muito, né? A esposa ali no ouvido do marido, né? Fala assim, mas o teu outro filho pode querer vir atrás aqui desse bem. Então, vamos fazer logo a doação, passar para o nome do fulano. Isso acontece muito, né? Mas aí na prática, tudo isso também pode ser contestado. O que eu já vi foi assim, filhos adotivos, Cris, que não estão registrados no nome do casal. E aí eles têm filhos biológicos. Para proteger esse filho adotivo, registrou-se alguns bens no nome dessa filha adotiva, para que ela fosse amparada de alguma forma, caso os pais viessem a falecer, já que ela não é registrada, ela não seria contemplada na herança. Então, se eu tenho uma casa e já registrei no nome dessa filha adotiva que seja, a casa é dela. Ou não, os irmãos se ela legalmente está ali no seu nome, né? Se ela legalmente ali está no seu nome, realmente, então ela vai entrar normalmente. Ela é herdeira necessária ali nesse caso, né? Os irmãos não poderiam contestar? Os irmãos, eu não estou entendendo bem a pergunta. Na verdade, por exemplo, assim, ela teve um plano de adoção, só que não legal. Tipo, acho que deve ser uma adoção de coração. De coração. Aquelas coisas Sim, todas. não legalizou nada. Isso, assim, ela sente que é total ligação como filha, porém legalmente não. Aí ela, para proteger em vida, ela colocou um bem em nome dessa filha, que legalmente seria uma doação. Seria uma doação. E aí você em vida, lembrando, gente, né? Não existe ali a herança de uma pessoa que... herança de uma pessoa viva. Sim. Né? Então, nesse caso, a gente não está falando de herança. A gente está falando de uma pessoa que eu tenho aqui total autonomia, esses bens são meus, então eu posso sim distribuir esses bens. E é legal. Isso aí é totalmente legal, né? Agora, depois que a pessoa falece, aí que a gente vai entrar aí na questão quando tem a ver com filhos. E aí é bem delicado, né? Eles poderiam contestar. Gente, vamos conhecer um pouco mais sobre isso, mas antes a gente tem que ir para o intervalo, Cris? Verdade, vamos fazer o seguinte, a nossa herança é um intervalo, ele sempre está aqui, né? Todos os dias a gente recebe uma parcela dele, mas esse intervalo é bonitão, sabia? Ele foi feito para você se informar, tomar aquela aguinha. Presta atenção que tem muita coisa que foi feita para você também. Tem dúvida? Manda para a gente. A Bezerra está aqui, hein, gente? DDD 12 98315 0249. Um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta falando sobre herança. Temos uma advogada especialista que vai sentar com você, vai tomar esse chazinho da tarde aí. Tem bolo de quê? Bolo de milho? Fubazinho gostoso. E me diz uma coisa, como é que está o negócio na sua casa aí? Como é que está esse negócio de herança? Que a gente não fala mesmo. Quando você falou na abertura ali, senti. Tem que falar, mulher. Né? Se Jesus não voltar antes, é certo. O que vai acontecer com Cristo? Todo mundo. É a morte. Também que Jesus morreu para a gente, né? Morreu para matar a morte, para a gente viver eternamente. Mas enquanto isso aqui nessa terra, é isso aí. A gente tem que conversar, colocar ali. E outra, aquela família, já viu que tem emoções venenosas? Aquele negócio que fala assim, né? Já viu fulana? Está querendo se adonar? Aí vem outra, ela está cuidando da mãe por interesse. E, gente, esse tipo de coisa, quando vê, eu vou dizer uma coisa para você. Você morre antes que a mamãe ou o papai, porque de ansiedade por coisas que você tem que ajeitar. Você tem que ser aquela pessoa que vai levar equilíbrio para essa família e você vai ter que viver com o que você tem domínio, né? Porque essas coisas materiais, gente, tem que colocar no lugar certo. Não é que você não vai trabalhar, que você não vai comprar, mas você tem que ser aquela pessoa que tem aquele controle das emoções. Cris, bem que eu queria, menino. Fácil é falar. Calma que eu vou te dar um presente aqui. Aqui tem um monte de assunto legal, 15 temas nesse guia prático da revista Entre Família, que leva o nome do seu programa, tá? Aqui tem questão de diálogo, aqui tem família como negócio, e tem um tema aqui que é família com propósito, e tem também emoções venenosas. É o primeiro passo para você dar um conhecimento de como lidar com essas emoções. Aqui tem criação dos filhos. Cris, eu gostaria, olha, foi difícil, a morte de minha mãe e tal, mas eu não quero isso para meus filhos. Aqui tem educação dos filhos, Operação Super Nani. Se hoje você não está controlando o menino que está querendo matar o teu gato, vai controlar depois. Não, o gato, coitado, tem que dar jeito a essa família aí. Começa matando o gato, pois e aí? O bichinho tem culpa. Vamos lá, vamos. Criação dos filhos é esse tema. Cris, o que eu faço? Liga agora. Você não vai pagar nada. Mas, Cris, essa revista não vai pagar nada. Já foi pago, porque e isso tem um valor forte, capa bonita, bem diagramada, um material legal. Só é possível falar que é de graça porque, Cheirinho do Anjo da Esperança, projeto que dá sustentabilidade à Rede Novo Tempo de Comunicação. Telefone, preparação, dona Maria? Pega o telefone agora, vamos ligar. 0 operadora 12 21 27 31 21. Cris, repete, o telefone está aqui embaixo, tá? Tira foto da tela, que é mais fácil para você anotar. Liga agora, tá? Liga agora, vai ter gente lá para te atender. Colocou os dados, CPF, pode ficar tranquilo que a gente cuida dos seus dados.
Cris, vai pagar quanto? Nada, eu prometo. Se tiver alguma coisa, eu pago. Liga agora. 0 operadora 12 21 27 31 21. Vai dar equilíbrio para sua família. Pega, dá até de presente para aquela irmãzinha que está um pouquinho agitada, a sogra e tal. Enfim, mas não cria atrito aqui com a revista também. Tem o WhatsApp que é o 12 9 8244 4449. Está passando aqui o WhatsApp, é só mandar assim, quero a revista Entre Família. Enviou para esse número, isso. Vai vir um link, você vai clicar no link, você vai preencher o cadastro e vai para sua casa de graça. O carteiro não vai entender a sua felicidade, vai querer abraçar o carteiro. Diz para ele ver o programa Entre Família e pedir a revista dele também. 12 9 8244 4449. Fechou? E você de casa, como é que tá? Na benção? Vamos fazer o seguinte, Suzane. Voltar para a nossa sala da verdade. A Aninha está matando a saudade com a gente. E estamos felizes aqui, da vida. Tique-teco. Eu vi que você estava consultando, Tico tentando bater com o teco. Você estava consultando aí que eu vi. É importante. Conhecimento sempre vem para agregar e minimizar, talvez, muitas dificuldades. Ana Bezerra está aqui com a gente hoje, né? Para quem ligou a TV, estamos falando sobre herança familiar, partilha de bens. Aninha, eu vou chamar aqui na nossa conversa uma pessoa que está passando por essa experiência para compartilhar um pouquinho como que está sendo lá para ele. Eu vou chamar aqui o Rogério Reis, ele que é gestor de RH, vai falar com a gente agora à tarde. Rogério, boa tarde para você, seja bem-vindo. Um prazer estar participando aí com vocês. Agora a imagem, a gente tem você aqui, a gente está te vendo. Beleza. Muito bom poder estar participando aí com vocês, tá bom? Obrigado por tirar esse tempinho e compartilhar um pouquinho da sua experiência nessa questão de herança familiar. Eu recebi aqui da produção, infelizmente, né, Rogério, você perdeu a sua mãe em 2021 de Alzheimer, quando foi 11 meses depois você perdeu o seu pai por parada cardíaca. Tão difícil, né, perder os pais assim tão pouco tempo e ainda ter que lidar com tantas questões burocráticas. Quando a gente estava terminando, o inventário da minha mãe terminou numa quinta-feira, foi dia 14, do mês 14 de abril, meu pai faleceu na segunda-feira, dia 18. Aí, nossa! Começar tudo de novo. Porque, assim, a gente tinha conversado, eu e meus irmãos, né, meu pai. Então, como minha mãe estava com Alzheimer, a gente estava entrando com um processo para ter um curador, né, para falar por ela. E não deu tempo desse processo terminar. Então, a gente não conseguiu nomear nenhum curador. Então, teve que entrar em inventário. E a gente falou, tá, pai, então quando entrar em inventário, quando terminar o inventário, o que você puder, você já faz a doação em vida para a gente com usufruto seu, né? Então, ele que seria responsável por tudo, gerir tudo, né, até o falecimento dele. E não deu tempo também disso acontecer. Estamos agora mexendo com o inventário dele. O bom aqui, assim, quer dizer, não é que seja bom, mas a minha cunhada, ela é advogada. Então, assim, ela já tem esse conhecimento, essa assessoria toda que a gente está precisando, né, que nem de um profissional da área, a gente está tendo graças ao bom Deus. Ô, Rogério, tudo bem? Tudo bom, Cris? Saudade de você, hein? Sou quarteteiro também, hein? Acompanho. Vamos juntar aí. Vamos juntar. Para você que está acompanhando, conhece o Rogério Reis, é ele mesmo, quarteteiro, né? Tem aí um registro especial na casa, com vários trabalhos especiais. Gente! Você não lembrou, Suzane? Porque eu falei, cara, não deve... Será que é ele mesmo? Será que não? Pelo nome. E quando você apareceu, eu falei, mas ele tá muito parecido. Lembro dele. Muito parecido. E por ser Rogério Reis, né? Exato. Então é você. Tem mais uns 3 aí. Tem um Rogério Reis que canta também música popular. De vez em quando eu vejo uns vídeos dele, meu xará, né? Mas eu sou da área da música cristã. Lembro sim. Tinha um clipe muito legal. Eu vou lembrar enquanto o Cris faz a pergunta para você. Em comum, né? Em comum. Fechou, viu? Então, em comum. Pronto. Isso. Eu já matei a pedra quando vi o Rogério ali, porque você é cantor, quarteteiro, né? gosto por demais. Agora, Rogério, tem essa questão toda que a Ana está falando, que muitas vezes tem algumas pessoas que, ao pensar, escrevem, comentam,
E às vezes esse tipo de documento que não é registrado, né, que ela falou que não é colocado, não tem validade. Houve algum registro pequeno ou nunca pensaram? Sim, a gente reuniu meus 3 irmãos com meu pai. Então, a gente fez um termo de último desejo. Realmente não tem valor legal, né? Esse termo foi registrado em cartório e tudo, mas ele tem um valor moral, né? Perdão, está ventando muito aqui no apartamento, a porta bateu. Então, o que a gente fez? A gente fez esse termo de último desejo, né? E o que foi orientado, né? Minha cunhada falou que realmente o valor legal não vai ter, mas tem o valor moral, né? Então, assim, perante o juiz, juiz, a gente está nesse impasse aqui, meu irmão diz que isso pertence a ele, mas meu pai falou que ficaria comigo, então, aqui está o termo que ele fez em cartório, né? Então, o juiz ter, assim, o bom grado, né? Pode olhar o documento e ajudar a decidir aquele impasse, né? Então, a gente fez exatamente isso. Colocamos, não que tivesse muitos bens, né? Mas pontuamos todos os bens, o dinheiro que tinha no banco, que meu pai sempre pensou que ele falou assim, eu nunca dei trabalho para os meus filhos quando eu estava vivo. Então, quando eu morrer, eu também não quero dar trabalho. Então, deixou dinheiro no banco que era referente para pagar as despesas de inventário, né? Então, foi isso. Olha, no banco eu tenho tanto. Se eu morrer primeiro que sua mãe, que a gente, na época, não sabia, então esse dinheiro do banco também é para suprir as necessidades da sua mãe. Cuidador, o plano de saúde ajudou a gente bastante, mas tem um limite. Então, assim, ela estava acamada, ela ficou 1 ano de cama. Então, aqui o apartamento virou um hospital, com equipamento, cama hospitalar, tudo. Então, assim, até esse cuidado de como a gente deveria agir e gerir os recursos para minha mãe, né, ele teve o cuidado de colocar nesse termo. Sensacional, Rogério. E esse termo que você colocou, que você comentou aqui pra gente, entre os seus irmãos, isso tá tudo muito certo? Nesse processo de inventário, a relação de vocês está super estável também? Super, super. Assim, não tem nada que falar nem do meu irmão, nem da minha irmã. Tudo bem em conexão, seguindo o que meu pai desejou, sem, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo. Infelizmente, o trabalho maior fica com meu irmão, porque ele é um marido da advogada, né? Então, acaba estourando nele, ele que é o inventariante, né? Ele que está lá responsável como inventário. Mas a confiança nele e na minha irmã é 100%. Olha só que importante, né? O papel do seu pai foi fundamental nesse processo, mesmo com a partida dele, de ter deixado tudo muito esclarecido com os filhos, porque isso acaba unindo vocês de certa forma, né? Respeitando esse desejo do pai, deixou tudo muito organizado para que vocês também tivessem essa harmonia pós-morte dos pais, porque os pais morrem, né? Fica ali, perde esse elo, né? Que são os pais que geralmente juntam os irmãos. Então, Exato. que bom que na sua experiência está dando muito certo. Obrigada pela sua entrevista. Prazer falar com você. Eu que agradeço o convite. Igualmente. Um abraço aí para todos. Abraço. Tchau, tchau. Nesse ponto foi interessante, né, Ana? O pai ter deixado tudo muito bem encaminhado, tudo bem organizado. Os irmãos estão resolvendo as coisas burocraticamente, do que tem que ser feito, mas em harmonia, né? Isso. Eu só queria perguntar que tipo de documento que ele fez, porque ele fez em cartório. É diferente dessa questão toda do testamento público? Como é que funciona? Aí o que ele falou foi um termo de última vontade, né? É uma coisa assim, que como ele falou, não é assim, realmente não traz aquela segurança. Porque realmente, se você quisesse uma coisa mais segura, o ideal realmente seria você fazer o testamento. O testamento já em vida ali, porque é um ato tão solene que, assim, diante do direito, é mais solene, inclusive, que o próprio casamento. Mas, Aninha, a barreira é a burocracia
Ou é o valor do custo do documento? Ou do comportamento cultural nosso, que talvez não... Ou por que usar esse termo e por que não usar o testamento? O ideal, assim como eu falei, né, a questão da segurança seria o testamento. Mas no caso deles, eu imagino que porque realmente não exista conflitos ali, né? Todo mundo ali está muito tranquilo. Inclusive, nesse caso, é possível fazer um inventário extrajudicial, que é quando todos os herdeiros já são maiores de idade e todo mundo já tem um consenso em relação àqueles bens e realmente não está naquele momento de litígio. Mas essa questão que o Cris falou, o fato da gente não fazer, não ser uma questão cultural nossa, é um impeditivo, por exemplo? Por que não é comum que as pessoas façam testamento para deixar tudo organizado? É porque é caro de fazer testamento ou porque é só uma questão cultural, falta de conhecimento? Você paga uma taxa também na hora que você vai fazer o testamento, né? Mas o que acontece é muito essa questão de falta mesmo de não ter essa questão da prevenção. E eu acredito que isso não seja só no testamento, em relação a tudo. Inclusive em relação ao próprio casamento. Que, na verdade, todo casamento, o ideal seria, por exemplo, você ter um pacto antinupcial. Mas ninguém quer pensar, muitas vezes, em relação a isso, né? Então, você não quer pensar assim de forma preventiva. E tem aquela questão também da morte, né? Não quero pensar como é que vai ficar e tudo. E aí a pessoa acaba não fazendo. Mas acaba prejudicando, né? Sendo bem ruim no final. Exatamente. E você falou sobre a questão extrajudicial. Então, o que eu estou entendendo é o seguinte. Quando se faz que as partes estão tudo de acordo, né? Como a gente até viu na questão do Rogério, está todo mundo de acordo, está tudo certo, belezinha. Junto com o advogado, eles podem lavrar ali o próprio inventário. Isso seria extrajudicial e o judicial seria aquele que aí tem encrenca, tem briga e tem que ir para o juiz decidir as coisas. É assim, a gente decidiu sobre tudo, mas tem um bem que a gente não está conseguindo chegar ali, realmente uma resolução a respeito, aí precisa ser feito via judicial. E aí, hoje, a média processual, né, e esse dado aqui é do ano passado, inclusive, é de 2 anos e 8 meses o tempo de espera. Nossa! Então, né, realmente você tem que ver, assim, não vale a pena, né? Vale muito mais a pena eu chegar em um consenso, assim, entre os irmãos, a gente conversar a respeito e realmente fazer um inventário extrajudicial, que é muito mais rápido. E sai em quanto tempo? Em média? Ainda assim, né, se a gente for olhar, ainda demora um pouco ali, 9, 10 meses, né? Mas é mais se rápido, você né? comparar com o judiciário, quase 3 anos. Tá muito rápido. Uhum. E uma pergunta, né? O pessoal deve estar perguntando lá. As pessoas aquelas que moram juntas e ali não tem a relação, né, definida na questão de vou ter um casamento, vamos casar. Só apenas moram juntos. Então, 20 anos lá não legalizaram sua situação. Como é que funciona, Ana? Isso aí pode ser formalizado, inclusive depois que a pessoa morre. Então, é possível, é bem interessante isso também, né? Eu passei a vida inteira ali com a pessoa, muitas vezes porque eu quero no final ali ter direito à questão da herança, você pode fazer ali uma formalização da união estável pós-morte. Né? Mas o ideal, claro que vai ser mais difícil, porque você tem que provar e tudo, né? Vários critérios. Então, o ideal mesmo é que seja feito em vida. Inclusive, antes de você formalizar ali a sua união estável, é possível você fazer o pacto antinupcial, que é a escolha do regime de bens, porque se você não escolher o regime de bens, você vai casar ali no regime da comunhão parcial de bens. E como que isso vai interferir ali na minha herança no final? Né? Não sei se a gente já consegue falar sobre isso agora também, mas tem tudo a ver também essa questão. Nossa, vamos falar sobre isso, Aninha. Vou só chamar o intervalo. Mas é importante você esclarecer esse assunto, porque tem comunhão total, separação total, mas ainda na separação total, eu acho que ainda tem um asterisco ali em relação à herança. Bom, tudo isso vai ser esclarecido já depois do intervalo para você. E se você tem alguma dúvida sobre o assunto, é só mandar para cá. Tá aparecendo o nosso número aqui na tela, que o número é 12 98315 0249. Ó, tô decorando esse número, não sou boa com o número não, viu, gente? Mas você anota aí, já salva, faz igual eu, não tem como decorar, já salva logo com o nome do Entre Família para sempre participar com a gente. Se você não quiser colocar o seu nome, né, tá numa situação complicada aí dentro da família, não tem problema, pode mandar anônimo, que a nossa advogada Ana Bezerra pode te ajudar, te dar uma orientação sobre o que fazer aí, tá bom? O Entre Família volta já. Entre Família está de volta, a discussão não para aqui nos bastidores, né, Cris? A gente aproveitando para... Aproveitar advogado aqui, porque não pagamos nada na consulta, né? Esse é um assunto que rende bastante curiosidade, né? É a dificuldade de muita gente, pega na dor dessa questão do luto, das encrencas familiares. Então, quanto mais a gente conhece, né, Cris? Quem sabe a gente pode antever, deixar as coisas mais organizadinhas, né? O futuro a Deus pertence, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Uma reuniãozinha, por mais que, olha, não tenha nada escrito, né?
Sabe aquela reuniãozinha que se você tem uma família, pelo menos que tem que dizer as coisas, sentar, olha, hoje a gente vai conversar sobre isso, temos 2, 3 famílias envolvidas, tem outro casamento, é assim, assim assado, tal. Quem ajudar o pai e a mãe, a gente registra, então se vocês querem, sabe aquele negócio? Querem resolver, vão juntar um valorzinho e vão documentar. Coisa simples, né? Eu acho que o pessoal de casa também, Suzane, deve estar com aqui de perguntas para mandar. Então, vamos trazer você para essa conversa. Vamos colocar aqui a sua questão para a nossa advogada, especialista que está aqui com a gente hoje, a Ana Bezerra. Pode, por favor, produção, colocar aqui para a gente? Maria Marlene chegando aqui, boa tarde. Boa tarde para você também. Minha mãe morreu há um tempo, meu pai se casou de novo. O dinheiro da herança da minha mãe, a nova mulher do meu pai, não pode ter acesso, certo? A nova mulher do pai dela depende muito agora do regime que eles casaram, né? Mas vamos colocar aqui que seja o regime da comunhão parcial de bens, que é hoje o regime mais popular no Brasil, né? A gente está falando de uma pessoa que já morreu. Quer ver? Coloca de novo lá pra gente entender, produção. Eu tô com dificuldade de enxergar também. Nossa diretora vai colocar aqui pra gente entender certinho. Olha, a mulher do meu pai com o irmão da minha tia. Brincadeira. Que é isso? Eu tô aqui. Só pra dar um susto. Só pra dar um susto. Pode ler tranquilamente agora, Suzane. Eu pensei, tô doida, não enxerguei isso. O dinheiro da herança da minha mãe, a nova mulher não teria acesso a esse dinheiro. Então, a mãe dela morreu há um tempo, né? Aí ela está perguntando se o dinheiro que é de herança por parte da mãe, a nova mulher do pai dele não poderia ter acesso. Não é que ela vá ter acesso, né? Ela vai ter por intermédio dele, porque se ele estiver casado no regime da comunhão parcial de bens, ele é tanto meeiro quanto também herdeiro dela. Vamos, agora, né? Peraí, mas é possível, tá? Ó, calma. Ó, filha está aqui, tá? Mamãe morreu. Lembrando que está dando esses exemplos aqui com o maior respeito, a gente só está pegando a questão legal, tá? Fique tranquila, quando Jesus voltar, você vai ver a sua mamãe, tá? A gente está pegando um exemplo para ajudar você. Ó, papai estava casado com a mamãe faleceu e tem uma filha aqui. Papai casou de novo. Eles tinham uma casa e um carro, por exemplo, quando estavam ainda o trio aqui, ó, papai, mamãe e ela. Essa casa e esse carro agora, veio um outro casamento, eles aumentaram a casa, compraram 2 carros. Como é que fica essa questão? Aí tem que ter feito o inventário, né? E aí a mulher, na verdade, ela não entraria aqui, não. Entraria só daquela data em diante. Isso, o falecido, no caso, né? Não, falecido não, na verdade foi ela que faleceu, né? O marido. O viúvo. O viúvo, né? O viúvo, no caso. Aí a gente está falando aqui do regime da comunhão parcial de bens. Ele é como se ele entrasse 2 vezes na fila da esposa dele, né? No caso da que já faleceu, né? Então, ele entra ali. Uma vez, lembra que eu falei que tem 50% dos bens, né? 100% aqui dos bens. Certo. Então, regime da comunhão parcial de bens. Gente, isso aqui não é fácil de entender não, tá? Vamos lá. A Ana até tem que refletir isso aqui. Eu vou se endireitar. Então... Eu acho que a maior preocupação da nossa telespectadora, né, Cris, é ela não pensar que talvez a nova mulher do pai vai pegar a herança toda, que talvez, né? E vou colocar mais uma situação. Teve um filho do novo casamento, tá? Então, vou ver se eu entendi, Ana. Ó, eu tenho uma casa e um carro, depois tinha 2 carros e aumentei a casa. Eu tenho um patrimônio, a partir da data do falecimento, o viúvo estava aqui. A partir desse momento, o viúvo tem 50% e a filha tem direito dos 50% em vida ainda do pai com a questão da mãe. Ao falecimento do pai, ela tem direito aos 50% que ele adquiriu no total para dividir com os outros irmãos e a viúva que tem direito a 50% da metade que ele tinha com ela. Essa loucura aí. Essa loucura aí, gente. Ai, Marlene, acho que é Maria Marlene. Tudo depende do regime, viu? A gente está baseando aqui baseando no da comunhão parcial de bens. Que é o mais comum, mas tem a total e tem aquela que separa tudo, né? Separação total. E universal de bens. Gente, então se você tem a sua dúvida e quiser mandar ainda, fala pra gente qual é o regime de casamento, que daí isso vai nortear muita coisa aqui da nossa conversa. Eu espero que a nossa telespectadora tenha entendido. Não é um assunto fácil, tem que quebrar a cuca também. Vamos colocar mais uma então, Cris? Vamos lá. Fritar o cérebro. O bom é que ele tem uma parte racional do seu cérebro que ajuda a gente... Eu gosto dessas questões lógicas. Didáticas. Marcelão tá aqui. E aí, Marcelo? Meu pai faleceu em 1994 e minha mãe em 2011. Eu e minha irmã moramos na casa que era deles. Eu no fundo e ela na frente. Existe algum problema? Não foi feito inventário na nossa casa e somos 7 irmãos. O que fazer
na nossa situação. Tá aí. Já tem Dos bastante 7, tempo. 2 estão morando nos Sim. bens, né? Eu acho que formalizar o caminho. A gente tem que tá dando certo regularizar. nessa geração, né, Ana? Tá. Exatamente. E outra coisa também, hein? Polêmico que eu vou dizer agora, gente. Mas, Pode dizer. mas inclusive, os outros irmãos aí, eles têm direito a um aluguel, viu? Porque eles também são proprietários, né? Eles também têm direito ali àquele bem. E ali nós temos só 2 irmãos ali usufruindo Pode naquele pedir momento. retroativo ou não? Pode pedir também. E pode ter um Né? documento autorizando Nossa, morar sem... Sim, aí, inclusive, seria o ideal, né? Realmente você formalizar tudo e regularizar. É por isso que é tão importante fazer o inventário e deixar tudo certinho, né? Agora é caro o bichinho, né, Ana? Falando sério, assim, no Brasil as pessoas estão passando por dificuldade. De repente, é uma porcentagem, qual porcentagem diante do bem, você sabe, Aninha? Então, normalmente isso varia aí de estado para estado, né? Mas normalmente aí entre 10% e 20%, tá? Então, Do valor você tem um do imóvel bem. de 200 mil, você tem que pegar em torno de até 40 mil reais para fazer esse Isso, inventário. claro, isso aí varia, tá? E aí tem os emolumentos do cartório também, né? Tem alguns outros gastos envolvidos aí, mas como a gente mencionou, é o que vale a pena no final, né? Porque aí você realmente vai ter segurança em relação ao seu bem. E assim, Ana, tem que pagar o advogado no ato da contratação ou existe algum acordo, tipo, olha, a gente tem esse bem, a gente não tem dinheiro, mas na hora que vender ele, a gente pode te pagar? Tipo uma parada dessas assim ou não? Isso aí depende muito do profissional, né? profissional. Tem profissional que ele realmente vai exigir ali 50% de entrada, né? Mas tem profissional que ele vai entender ali, não, vamos primeiro fazer a partilha ali no final, né? Ou paga uma taxinha ali no início, depende muito do que você contratar ali com esse profissional. Marcelo, fica então a dica, né? O Cris bem pontuou aqui para você resolver o mais cedo possível, porque a gente nunca sabe, né? O que pode acontecer lá na frente, então já deixa tudo muito certo, né? A humanidade habita em nós e com ela as 1000 falhas, né? Sabedoria. Ainda que irmãos de sangue. Sabe essa frase aí. Ah, obrigada. Vamos a mais uma interação aqui, então. Vamos trazer mais uma... não, agora não, a diretora... Nossa dinâmica especial. Agora não é o momento da interação, mas é um momento de uma dinâmica muito legal para você entender um pouco melhor aqui, de uma maneira didática, lúdica. A gente vai trazer algumas situações, a gente vai rodar aqui alguns vídeos para tornar isso um pouco mais esclarecedor nesse momento aqui de tanto conhecimento e aprendizado sobre a herança familiar, um assunto extremamente complexo, com várias nuances dentro do nosso direito aqui no Brasil. Portanto, por favor, pode rodar a primeira situação. Meu nome é Suzana, eu tenho 3 filhos e todos trabalham na empresa que meu falecido marido construiu. Embora muitas das decisões da empresa tenham sido tomadas em casa comigo, porque eu era sócia junto com o Raul, né? Eu não era ativa diretamente no empreendimento. Agora que o Raul faleceu, os meus filhos querem ter os mesmos direitos como donos da empresa que eu tenho. E eu ainda tô aqui. Eu tô viva. Eu sei que a herança vai ser deles, mas antes ela era minha. Eu tô errada? Interessantíssimo esse caso, né? Então, a gente está falando aqui de alguém que tem muito mais direito, na verdade, a mãe, ela como mãe, ela tem muito mais direito do que os filhos. Por que isso? Mas todo mundo não é herdeiro, não. Aí entra novamente o regime de bens. Se ela tiver casado ali no regime da comunhão parcial de bens, ela é meeira e herdeira. E aqui é interessante explicar qual que é a diferença, o que significa isso. Ela vem de meia. Ai, meu Deus! Não complica nosso cérebro, Cris. Tá? Quando eu falo de meeiro, quer dizer que vem em relação ao bem, ao regime de bens que eu escolhi. Então, é como se ela entrasse 2 vezes na fila da herança. Então, ali, dos bens que essa pessoa tem, ela entra como meeira, ou seja, 50%, se ela tiver casado no regime da comunhão parcial de bens, ela já tem direito a 50%, mas ela também é herdeira, então ela entra aqui na fila com os filhos também. Nos outros 50%. No final, a gente vê aqui que ela fica com uma porcentagem muito maior da empresa, e sem falar no fato também de que ela é sócia da empresa. Então, ela também já é dona dessa empresa. Então, ela ela seria tá certa. com certeza majoritária, se fosse um plano Exatamente. aberto, para poder, se tivesse um conselho, no caso da empresa, ela teria uma porcentagem das ações e seria majoritária nas decisões da empresa. Juridicamente, o poder dela de decisão ali é muito maior, né? O dos meninos, na verdade, é bem pequeno, né? Porque ela tem 50% e mais... Uma quarta mais de parte. 50% da herança. Mais uma quarta parte dos 50%.
Essa eu entendi direto e reto, é ótimo, parabéns, meu cérebro está funcionando, todos os neurônios agora nesse momento. Gente, obrigada pela sua interação, eu sei que você está participando, mandando, tem muitas interações, são muitas dúvidas. Muito obrigada, a gente vai continuar com a nossa dinâmica, já a gente volta aqui respondendo a sua interação. Prepara aí, viu, Ana? E o legal, Suzane, de ter a dinâmica é que muitas das situações que nós temos na dinâmica já vão resolver algumas perguntas para não precisar colocar aqui, então esses pilares vão ajudar em algumas dúvidas aqui, né? Quer chamar a próxima? Pode chamar. Estou prestando atenção na história, Então, vamos lá, gente. Mais uma situação aí, concentrem-se todos, vamos ouvir. Eu e minha esposa sempre fomos investidores. Temos 4 casas e todas têm o mesmo valor. Temos 4 filhos, na verdade temos 3 filhos juntos e um que é só meu. Quando adquirimos os imóveis, pensamos em um para cada filho. Mas agora que a Tânia faleceu, nossos filhos juntos estão querendo retirar do direito à herança meu filho do outro casamento. Na verdade, realmente aqui, olha, gente, que loucura também, né? Precisa também saber ali o regime de bens, mas vamos lá no regime da comunhão parcial de bens, né? Como é que vai ficar ali a questão? Ele vai entrar também, vai ter a maior porcentagem. Por quê? Regime da comunhão parcial de bens. 50% aqui dele e ele também entra como herdeiro. Então, ele é meeiro e ele é herdeiro. Mas não vai depender da data do imóvel? Ou, tipo assim, como se fosse uma construção nova, não foi do antigo matrimônio, ele não entraria só com 50% do Nesse caso, ele não comentou que casou de novo. Tá, o filho do... Isso. Mas aqui não comenta que foi casado, pode ser um filho... que teve um filho solteiro. Vamos trabalhar nessa hipótese, só para... Mas foi com outra mulher, com certeza. Tá. Dependendo do formato que foi com outra pessoa. Tá, sim. Só que aquela outra pessoa... Tá, mas aquela outra pessoa tá fora, não tá não, Ana? Aquela outra mulher, nada a ver. Olha, agora eu vou trazer outra situação aqui que vocês vão pirar de novo. Que eu nem queria entrar porque vocês vão pirar aqui, mas vamos lá. Vai, explica tudo. Gostei da Ana, rapaz. Gostei. Rapaz, traz um chazinho pra Ana aqui. Não, essa outra mulher entra... É que não é fácil não isso aqui, gente. Cara, eu tô tentando trazer a regra, mas tem um monte de exceções. A Patrícia agora, nossa diretora, falou algo assim que senti no meu coração. Se tivesse uma lousa para algumas coisas aqui, ó. Não, gente, produção, na próxima... Na próxima vamos trazer uma lousa. A gente está falando aqui de regime da comunhão parcial de bens. O que é o regime da comunhão parcial de bens? É daqui para frente, tudo é nosso. Certo. Ou seja, os bens particulares aqui, eles não entrariam na herança. Tipo, a herança de pai e mãe dessa pessoa que casou já é dela. Nessa partilha aí, no caso, né? A gente está falando de bens antes. Né? Tá. E o direito usa o termo, qual o termo técnico? Bens particulares. Certo. Então, quando eu caso no regime da comunhão parcial de bens, eu estou dizendo o seguinte, que daqui para frente tudo vai ser nosso. Então, o que acontece se ele tinha um imóvel antes? Que eu acho que é esse o caso, eu não sei. Não. O que aconteceu, vou colocar a timeline. 4 filhos, tá? Eles construíram, a partir desse novo relacionamento no qual ele tem 3 filhos, ou as 4 casas. Porém, no mesmo valor dividido, eles pensaram em dar um para cada filho, apesar desse filho que ele tem fora do relacionamento, de um outro relacionamento. Só que essas casas foram construídas com essa nova esposa, fazem parte desse novo relacionamento. Só que, de boca, cada um ia receber uma parte. Qual é o formato agora? Obviamente, pegando o nosso regime mais comum, né? Como ficaria esse outro filho, que para ele de boca foi desejado uma casa, porém essas 4 casas foram construídas com o novo relacionamento, incluindo os 3 filhos e o filho do Esse outro filho não entra na herança da mãe. Bom, a gente tem que resolver realmente essa situação aqui que é primeiro. Qual que é a primeira situação aqui? Quem que são os herdeiros agora dessa mulher? Os 3 filhos. Os filhos dela e o esposo dela. Então, o 4º filho não entra nesse 50%? Nesse primeiro momento, a não ser que ela tenha registrado também no nome dela. Porque quem é o pai? Quem é o progenitor que está vivo é o pai. E o pai está vivo. Então, não tem como esse filho extra-casamento pegar a herança do pai, porque o pai está vivo. Né? Então, vai ser dividido 50% para o pai, que é o marido viúvo. Isso, 50% no regime da comunhão parcial. 50% para os outros filhos. Os outros filhos e que ele vai entrar de novo, lembra? E que ele entra também com 50%. Ele entra como meeiro e como herdeiro também. Então, esse primeiro filho que ficou no relacionamento para trás só vai ter herança quando o pai vier a falecer. Quando o pai vier a falecer, a não ser que ela, né, já tenha feito ali um testamento e tudo, e que ela contemple Só que nesse caso, Tá. nenhum dos filhos vai receber a casa, porque como eles não estão em acordo, pode ser que entre um litígio, por exemplo, nesse caso. Isso, pode ser que fique anos aí. Anos e anos, porque ou até o pai vir a falecer,
para que tudo possa ser, nas 50% do pai, ele possa ser herdeiro dos 4, e na outra parte da mãe, que não é dele, ele não recebe nenhuma parte, é dividido por 3. Ali precisa haver realmente um consenso entre eles. Tá, agora só uma questão antes da gente chamar a próxima. A gente está falando muito do regime de casamento, que eu vi que tudo começa por aí. É extremamente importante, tá? Se você vai casar. Isso, e ninguém liga pra isso, né? Ninguém liga. Você quer casar, você tá feliz. Posso dar uma dica? Posso dar uma dica? Aí- Você casou nessa modalidade que é a mais barata que tem. Vai dizer que não é. Para não enrolar, já demora 3 meses para sair no jornal. É parcial e bora lá. Verdade ou não é? É isso, gente, é isso, do povo. Hoje em dia, eu acho que quase ninguém casa com comunhão universal de bens. Mas, assim, dos meus pais para trás, todo mundo casava nessa coisa de comunhão universal de bens. O que muda, então, na comunhão universal e na comunhão parcial de bens? Muito interessante, olha, excelente, porque realmente é o outro regime que abrange todo mundo, né? Questão da comunhão universal de bens, essa pessoa, ela não entra como herdeira, ela entra como meeira, ela já recebe como meeira. Então, no regime da comunhão parcial de bens é interessante porque você entra 2 vezes na fila aqui, se você observar, né? Como meeira e como herdeiro. Mas no regime da comunhão universal de bens, você entra ali como meeiro, 50%. E já é até mais simples também, 50% ali já é seu. E na separação total de bens, ninguém herda nada de ninguém. Não, ali... Ou mais ou Né, menos. Eu acho que tem uma coisinha aí, né? na comunhão parcial de bens, ele é a pessoa... Na separação total. Ah, tá, na separação total de bens. Na separação total de bens, a gente está falando apenas de herdeiro. E isso aí é muito interessante também. Porque o pessoal pensa o seguinte, eu casei aqui, então, meu bem é o meu bem, o seu bem é o seu bem. Para efeito de divórcio, sim. Mas se a gente estiver falando de herança, você vai entrar ali também como herdeiro. E isso é interessante, que muita gente não sabe também. Porque o pessoal fala, cada um, o que está no seu nome fica para quem está. Cada um trabalha, conta separada, moram juntos. A título de divórcio, sim. E aí é um outro tipo de partilha. Se você se divorciar, aqui realmente ali, né, o que cada um quer seu e tal, é totalmente dividido. Mas no caso de morte... Mas no caso de falecimento, se durante ali, estamos casados ali, no regime da separação total de bens, e mesmo assim uma pessoa faleceu, né, eu entro ali como o cônjuge sobrevivente, que a gente chama, entra na condição de herdeiro. Então a gente já entendeu e ficou bem esclarecido que o regime de casamento vai ditar muito em relação à herança familiar. Vamos colocar mais uma aqui, Cris? Vamos. Mais uma situação na tela aí. Pode colocar, então. O Felício, meu marido, era caminhoneiro. Ele sempre teve as contas em dia, mas no ano passado resolveu investir em um novo caminhão e parcelou em 5 anos. Infelizmente, nesse ano, ele teve um mal súbito e faleceu. O banco está vindo me cobrar a dívida, mas eu não tenho como pagar. Seria essa uma herança de dívidas? Boa pergunta, hein? Excelente, né? Aí só perguntas excelentes mesmo. A gente está falando aqui claramente de um inventário negativo. E muita gente faz confusão aqui. Mas, Ana, quando a pessoa realmente... Eu posso herdar ali as dívidas? A gente fala a título de didática mesmo, só para a pessoa entender que você está herdando as dívidas. Mas, na verdade, quem que herda as dívidas? É o chamado de espólio. O que é o espólio? É o patrimônio, são os direitos, são as obrigações, e aí tudo isso o direito vai dizer assim, se chama espólio. E aí, basicamente, é esse espólio quem vai responder por tudo isso, ou seja, pela dívida. Estão me cobrando aqui, Ana, o que eu faço? Inventário negativo. É um inventário que você faz também, dá para fazer no cartório e tudo, precisa da presença de um advogado. E aí é um documento formalizando que aquela pessoa realmente ela não deixou nada além de dívidas. E aí você consegue provar. Mas se ela tem bens relativos ao valor, a pessoa tem ou vende o imóvel, ou dá o imóvel como pagamento, ou ela paga, faz um acordo, porque ela tem bens que equivalem ou maior à dívida do falecido, seria isso? E o espólio, na verdade, eu só vou conseguir dividir aqui para os herdeiros depois que eu pagar todas as dívidas do falecido. Então, é para isso que o espólio existe, ou seja, os bens que ele deixou aqui. Primeiro eu vou ter que pagar tudo, ou seja, eu vou ter que pagar o banco. Inclusive, o banco ali, ele pode até fazer o pedido, solicitar um inventário. Não é só eu como herdeiro que posso solicitar um inventário. Por exemplo, nesse caso do caminhão que ele financiou, o banco pode vir e pegar esse caminhão. Basicamente seria isso. Se eu quiser falar assim, de uma forma bem mesmo simples. É isso aí. E nesse porque caso, o espólio vai ter Ana, que pagar. Nesse caso, Ana,
não estou falando, estamos falando justamente tecnicamente aqui, tá? Mas um seguro de vida nesse momento salvaria uma situação, né? Ajudaria muito, já teria ali um dinheirinho, né, e tudo. E aí que entraria ali na questão do espólio também, ou seja, o que é o espólio? Deixou o patrimônio aqui, aí primeiro eu vou pagar todas as dívidas desse falecido, o banco, enfim, todo mundo que ele está devendo aqui. E aí o que sobrar, aí sim eu vou fazer a partilha aqui para os herdeiros. Entendi. Importante saber isso aí, né? Porque hoje é sempre uma parcela de alguma coisa que a gente tem, né? Vamos colocar mais uma situação aqui. Agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre o regime de bens do casamento se influencia, então, na hora de dividir a herança. É o que a gente já comentou mais ou menos, mas a gente vai firmar aqui mais uma vez para tornar claro para você, tá bom? Minha esposa era muito rica. Os pais tinham muitas terras. Quando casamos, no momento da alegria, nem olhei o que estava no documento. Depois da morte da Cecília, meus filhos estão com problemas de resgatar a herança da parte dela, pois os irmãos de Cecília dizem que os meus filhos não têm direito a nada, por causa do tipo de contrato do meu casamento com ela. Não consigo entender como isso pode acontecer. São filhos dela, e é a parte dela da herança. Eles deveriam ter direito. Possivelmente o que foi feito ali foi um pacto antinupcial, realmente resguardando para que não tivessem ali direitos. Mas no caso do filho, gente, lembra do que a gente conversou bem no início da questão do herdeiro necessário? Sim. Não adianta. Não adianta? Pode ser invalidado, inclusive, essa parte aí do pacto antinupcial dela. Esse marido, o cônjuge vivo, ele não entraria, mas os filhos entrariam como... Sim, em relação ao pacto antinupcial, se ela quisesse retirar ele ali, até poderia ter essa possibilidade, com possibilidade também de ser questionado depois, né? Tudo pode ser questionado aqui. Mas em relação aos filhos, não há o que se discutir. São herdeiros necessários. Herdeiro necessário não tem. Por isso, muitas vezes, aquela questão toda que é exigido um DNA, né, depois que acontecem essas questões, porque ao comprovar, né, a filiação legítima, aí ele é um herdeiro necessário, não tem, porque ele é protegido pela Constituição. Seria isso? Isso. Inclusive, existe o reconhecimento de paternidade depois que a pessoa morre. Plenamente possível também, depois que a pessoa faleceu. Então, é o caso daquele pai que ele passa a vida inteira dizendo assim, eu não vou reconhecer o fulano para ele não entrar aqui na minha herança. Acontece, gente, infelizmente, né? Não vou reconhecer ele aqui. No final, depois que ele faleceu, o filho pode ali entrar judicialmente e fazer o reconhecimento de paternidade. E ele entra... E entra também, é herdeiro. Ana, só voltando nessa questão da herança aqui, desse último exemplo que a gente deu, e aí eu vou chamar o intervalo, se eu caso com comunhão parcial de bens, então tudo que a gente adquiriu daqui para frente é junto. A herança do meu pai, eu tenho que dividir com o meu marido? Sensacional essa daí também, porque no regime da comunhão parcial de bens, é tudo que a gente adquirir de forma onerosa daqui para frente. Ou seja, quando eu falo de doação ou de herança, eu não tenho direito, o outro cônjuge não tem direito. Por isso que é interessante fazer o pacto, entendeu? Eu posso casar no regime da comunhão parcial de bens, mas eu posso colocar ali uma cláusula dizendo, né, que questão de doação ou de herança, eu também teria direito. Seria uma forma de me resguardar. São muitas nuances do direito, né, minha gente? Não é à toa que levam-se 5 anos, né, para a pessoa estudar e mais alguns outros pela frente, né, Cris, para se tornar especialista em alguma área. A gente vai respirar um pouquinho com tanto conhecimento por aqui, chamando o intervalo. Você continua com a gente, porque o programa não para, não. Na volta do intervalo, a gente vai trazer as suas interações aqui, que tem muitas a propósito. Obrigada pela sua participação, tá? E na volta também a gente vai entrevistar Wagner Cantori, para falar um pouquinho dessa semana especial que está rolando aqui na Novo Tempo. Então não perde não, Entre Família volta já já. Muito bem, estamos de volta. Tá um tumulto aqui dentro, tá? Suzaene perguntando, galera chegou aqui, a Ana está tomando água nesse momento. Porque esse assunto está dando pano para manga. Patrícia Piper mandou um WhatsApp perguntando coisas aqui. Rogério das câmeras. Está todo mundo aqui querendo saber desse negócio. Não sei por que está mais apertado. Isso que esse mês vai ser a primeira parcela do 10, o pessoal respirar um pouco. Respira, calma que vai dar tudo certo. Agora, falando em respirar, brincadeira, a gente está se informando, você de casa também. E é muito bom, né? A gente tem uma semana especial com a Adalene. A gente está acompanhando ou não? Você já estava... Não chegou nem a sentir saudade do Wagner. Gente... Mas parece que ele está aqui, gente. Aqui do meu lado, então parece que eu estou ouvindo a voz dele porque ele está... Olha aqui, chegou! Estou aqui! O Wagner. Wagner, você não sai nunca daqui, né?
Pois é, chegou até pergunta no Instagram lá da TV Novo Tempo, dizendo, escuta, mas não tinha saído? Pois é, a gente sai, mas a gente volta, tamo aí. Eu falei com o Toninho tá planejando para ele aqui, ele disse, tudo bem, Vaguinho vai sair um pouco, vamos colocar uma semana especial por mês que ele vai fazer aqui, porque a gente ama o Wagner Cantore, mas a gente sabe muito bem a missão que você tem como a Web, está fazendo um trabalho fantástico, né? Não, e como eu tô trabalhando ainda aqui na Novo Tempo, nos bastidores, né? Só não apresento mais o programa. Então aí, de vez em quando, acontece. Agora, essa semana, Cris, não é sobre mim, é sobre Darleide Alves, né? Uma benção. Como tem sido lindo ver cada noite a Darleide abrindo a palavra de Deus ali e pregando. Tem sido incrível. Tem sido restaurador. De verdade. Que bênção. E a Darleide, ela coloca o coração, né, diante de Deus, é uma pessoa muito espiritual. E ela tem essa habilidade de transferir essa espiritualidade, né, para quem está lá, né? Chega pertinho. Né? Eu digo para ela, Darleide, você tem o dom da eloquência. E o Espírito Santo trabalha muito ali, né? Porque ela se deixa ser usada pelo Espírito Santo e está sendo lindo. Se você der uma olhada assim no chat enquanto ela está pregando, nas mensagens que têm chegado, assim, olha, eu estava a ponto de desistir de tudo, minha vida estava um caos. Você colocando as coisas do jeito que você está colocando, Darleide, estou pensando diferente. Mensagens assim, não é uma ou duas não, uma enxurrada de mensagens. Darleide, minha vida está sendo transformada a partir dessa semana. Eu fico imaginando, né, Wagner, esse lado humano nosso aqui, a gente tem tanta dificuldade também na nossa vida, a gente tem batalhas, né? E quando a gente sabe que, mesmo não merecendo, e Deus não precisando do ser humano, Ele usa, eu acho que na sua vida, nas questões com os seus filhos, com a tua esposa, você vai, né, às vezes vai tarde da noite para casa, imagina para voltar aqui de novo, você tem uma missão com a Novo Tempo aqui, mas volta como, Wagner? Assim, como é que é a tua oração quando você sabe que várias pessoas estão despedaçadas e a TV, a web está levando essa palavra para as pessoas realmente se encontrarem com Cristo? A gente é muito privilegiado, muito. Cada vez que eu passo pelo Anjos, apresentando, assistindo, eu falo, gente, que trabalho é esse? Não é trabalho. Eu gostaria de realmente poder ter tempo e sustento para fazer isso de graça, porque como é bom ver o impacto que a Novo Tempo tem na vida das pessoas, na televisão, na rádio, na web, na gravadora, a escola bíblica. Vidas são transformadas por causa da mensagem que é pregada aqui. Isso não é uma coisa, sabe, eu fico olhando a Novo Tempo, às vezes eu saio tarde, vejo o prédio aqui da Novo Tempo todo iluminado e falo, olha, eu acho que esse aqui é o maior centro evangelístico que Deus tem nesse mundo caído, sabe? Como é bonito o trabalho que acontece aqui na Novo Tempo. Olha só, vou pedir um spoiler para você, Wagner. Vamos lá. Não tranque isso para a gente, os nossos telespectadores. Dona Maria quer saber. Você está acompanhando, seu José? Olha, às 8 da noite, começou no domingo, vai até o dia 2, né, Wagner? Dia 3? Sábado é dia 2. Dia 2. Isso. Então vai até o dia 2, às 20 horas. Eu vejo também a reprise aqui um pouquinho antes do programa, né? O cenário está tão bonito, está tão legal. Eu sei que ela trouxe vários temas, está construindo aí uma história com os nossos telespectadores, os nossos internautas, mas o que o pessoal pode esperar ainda? O pessoal que diz assim, gente, já é quarta-feira, perdido esses dias agora. Claro que o pessoal pode acompanhar depois no NT Play. NT Play, isso. Como é que esse povo que está carente vai esperar nesses próximos dias agora esses temas? A expectativa, Wagner? Inclusive, até você falando isso me despertou aqui, se a televisão não é sua às 8 da noite... E você está vendo o Cris aqui conversando sobre essa semana, nem viu ainda? ntplay.com, todas as mensagens da Darleide estão lá. Do jeito que termina o programa, já está disponível. Você não pode deixar de assistir. A Darleide, todas as noites, está falando de uma vida restaurada no encontro que um personagem que está descrito na Bíblia teve com Jesus. Histórias que são realmente sensacionais. Tem um spoiler. Mas é aquele que a gente gosta. Eu não posso contar tudo. Mas assim, hoje eu já vou falar que tem uma novidade. Hoje é quarta, né? Hoje é quarta. Quinta eu vou dar um reforção que tem uma novidade. E sexta. Sexta-feira, você não pode não estar ligado. Você tem que estar com a televisão ligada. Porque tem um negócio para você, assim, que acompanha Novo Tempo... que está imperdível. É o que eu posso dizer, Cris. Sim, eu sei. Para não perder o emprego. Isso. Para segurar. Não, tem que segurar. A Darleide criou todo um contexto, vai revelar aqui. Mas assim, é um negócio que vai chegar na sua casa. Não é só uma coisa legal que vai ter no programa. É uma coisa que vai chegar na sua casa. Vai chegar na casa da pessoa. Vai chegar na sua casa. Foi um spoiler. Acho que eu tenho que ir embora. A Darleide vai ligar. O pastor Adriano vai lá. Agora faz o seguinte, Vaguinho, seguinte.
Venha numa pauta aqui pra gente poder trocar um papo. Produção, me convida. Arruma um assunto pra eu vir aqui, ó. O Wagner, quando vem, a gente faz um griteiro. Eu não sei se eu tenho essa condição de explicar umas coisas igual a Ana, porque eu tava ali vendo vocês, tava dando um tilt no meu cérebro. De tanta coisa. De tanta coisa. Mas você é bom de conseguir criar a dinâmica. As caixinhas, né? Fiquei imaginando. Não que eu pense em herança. Não. Imagina, longe tô disso. realmente fazendo cálculos. Não que ele tenha pesquisado. Se cuida. Mas, ô, Patrícia, me convida aí que eu venho, tá? Vem. Wagner, obrigado. Parabéns pelo trabalho Deus abençoe sempre. vocês. E é sempre bom te receber aqui, é sempre uma festa e tal. Você sabe Prazer é meu. Olha, vamos colocar aí. Patrícia sai, vamos convidar o Wagner aí, tá? Pra gente trocar uma ideia, pra gente fazer aquele programa cheio. Falar um dia que tiver uma pauta pesada de pais e filhos. Fechou. Eu venho. Então tá, combinado. Eu venho. Já se jogou, hein? Já se jogou. Wagner, obrigado. Valeu, Tamo junto, Suzy, tá? valeu, Aninha. Fica com Deus. Você também, Cris, valeu. Vamos lá. Gente, vem aqui, dá um pulinho, vamos aqui pro nosso programa. O Wagner, cantor, veio para matar a saudade, a gente gosta muito dele, sempre traz uma alegria. O assunto, ele fica até maior do que é, porque é alegria misturando, né? Misturando com... Não, bons tempos, a gente já apresentou um programa de debate juntos, né? O Redação Novo Tempo. Acompanhava. Era sensacional. Você, o Hélio, ele... Era eu, o Leite. O André Leite, o Hélio Moura. O Wagner Cantor era o nosso mediador, às vezes já participou, num a Luiz e Carol outro. já participou, né? A Luiz e a Carol também. Depois que eu saí de licença maternidade, a Luísa me substituiu por um bom tempo. E o Wagner, sempre aquele jeito ali diplomata de separar alguns conflitos, alguns debates. Bons tempos aqueles. Agora vamos chamar você para conversa, né? Aqui junto com a gente, tá aqui a Ana Bezerra do meu lado, a nossa especialista advogado para falar sobre herança familiar hoje. Então, pode colocar a diretora aqui na telinha a participação do nosso telespectador. Tá chegando aqui a Marilúcia Franceschetti. Ah, me ajuda aí com esse nome. Franceschetti. É isso, Marilúcia Franceschetti. Olá, se uma pessoa possui uma casa, não poderá vender sem deixar 50% para os filhos, mesmo sem morrer? Em vida, pode fazer tudo, Aninha, ou não? Em vida tudo, né? Em vida, né? A gente está falando aqui da figura da doação, que já é outra coisa, né? No caso, eu acho que ela tem uma casa, sei lá, ela deu um exemplo, né? Eu, como mãe, tenho uma casa em vida, meus filhos estão aí no mundo se criando. Eu posso vender a minha casa como bem eu entender. Sim, aí é seu, né? E isso é bem interessante também, porque normalmente, né, os filhos ficam de olho ali. Não tô falando de todos, tá, gente? Mas a gente tem casos de filhos ali que eles ficam de olho. Ah, minha mãe tá se desfazendo ali dos bens, gente, é dela. É dela, é dele, é do pai, tá? Você vai ter direito ali a título de herança, se ficar alguma coisa, tá? Porque realmente é dela, trabalhou para isso. Mesmo com o falecimento do pai? Se, no caso... Aí acho que ela não pode mais. Aí ela não pode, vamos supor. Se ela faleceu o pai, no qual eles tinham direito, filhos do mesmo casamento, e ela é meeira, né? Dependendo do regime Isso, dela. dependendo do regime, se for, e ela tem parte dos outros 50% na quantidade dos filhos. Aí ela teria que, para vender, fazer... É mais dela, na verdade, né? No regime da comunhão parcial de bens, seria mais dela. Mas se ela quiser vender a casa, né? Ela pode? Ela não pode, né? Simplesmente vender a casa e não dividir nada com ninguém. Não, aí ela teria que dividir, né? Mas aí lembra que ela é dona de 50% daquela casa. Né? Então, o ideal aí é o quê? Chegar em um acordo. Né? A gente tá falando de um bem ali. Entendi. Mas ela poderia, tipo, ela tem autonomia para vender? A parte dela, 50%. Os 50%. E se a gente vai falando do regime da comunhão parcial de bens, ela entra também, concorre junto com os filhos aqui. Em partes iguais. Mas você só consegue vender em comum acordo, né? Em comum acordo, porque como é que ela vai vender só 50% da casa, né? Não tem jeito. Tem que realmente chegar em um acordo. Nesse caso que um cônjuge é sobrevivente e o outro não, entra o esquema do inventário? A gente tem, por exemplo, eu fiquei viúva, quero vender essa casa, mas eu tenho 3 filhos. Eu tenho que fazer um inventário dessa casa para então eu poder vender e deixar tudo legalizado. De forma bem simples, gente, os bens ficam congelados. Ah, não, mas o fulano tá morando. Sim, mas legalmente não é dele. Legalmente não é dele. Como é que ele vai provar ali que é dele? Porque não está no nome dele. E se a gente olhar ali do ponto de vista legal, quem que é o dono, quem que é o proprietário da casa? É realmente quem tem ali o nomezinho na matrícula do imóvel. E nesse caso, Ana, após 60 dias, eles têm uma multa. Essa multa é corrigida com o tempo? Como é que funciona? Sim. Então, se a pessoa está 20 anos sem o inventário, tem aquela multa, após os 60 dias por não fazer o documento,
ela vai ter que pagar isso. Tem um tanto bom de multa aí, mas aí você procura ali realmente um advogado especialista, porque ele pode encontrar ali uma questão, muitas vezes, que pode te exonerar ali, ou você conseguir pagar ali uma parte dessa multa, não é? Ou fazer um parcelado. Enfim, existem formas ali, né, do ponto de vista do direito, de resolver esse tipo de situação também, que é muito comum, inclusive. Cada história, né, a sua realidade. Vamos colocar mais uma interação aqui, Cris? Bora lá. Acho que dá tempo, né? Bora lá então na telinha. Chegando a Jéssica, ou Jéssica, vamos ver, o problema é GG, tá? Um abraço para você. Quando uma casa é doada e passada em documento para a nova dona, o antigo dono pode trocar essa casa por outra usando o primeiro documento? Nossa, lê de novo, por favor. Quando uma casa é doada e passada em documento para uma nova dona, doou, ok, mas passou aquele documento ali. O antigo dono pode trocar essa casa por outra usando o primeiro documento? No caso, ele quis dizer que ele fez um contrato de gaveta, né, que é o que eu entendi. Porque se ele tem o documento, obviamente ele não pode. Se ele tem o documento legal disso, a escritura dessa casa. Mas que eu entendi que não. O primeiro dono tem um documento, uma escritura, é escriturado, tudo certinho. Vendi para você com um contrato de gaveta, ok? Eu com o documento da escritura, sou o dono legal, mas eu posso vender essa casa por... Qual garantia que esse contrato de gaveta tem de impedir essa venda, Ana? Se a gente está falando de dono, né, ele pode fazer a doação, porque ele é o dono realmente daquele bem. Mas se ele só tem a posse daquele bem, então é o que ele vai fazer aquele contratinho de gaveta mesmo. Tá, mas vamos supor assim, ó, ele passou, tá? Eu fiz um contrato de gaveta para você, Ana. Eu sou dono, tá? Tenho a minha escritura. Você agora tem um contrato de gaveta que a gente registrou, mas não é escritura. Aquele contratinho, você entendeu? Contratinho de gaveta. Depois eu me arrependi e quero vender. E com essa escritura em mãos, eu posso vender isso? Ou o teu contrato de gaveta vai ter que ser um litígio? Eu vou ter que entrar... Vai ser questionado, porque eu tenho a posse. Né, tá no seu nome, né, e realmente, legalmente ali, se for lá no cartório, é você que é o dono. Mas eu também, se eu tiver um documento provando, por exemplo, que eu depositei tanto já desse valor, vai ser um litígio ali, né, mas ele vai ter que provar realmente, né, quem que é o dono ali, de fato. Tá, por isso que o contrato de gaveta não é garantia, Suzane. Nenhuma. Ele pode ser questionado. No momento, gente, eu não tenho nada, né? Mas é bom saber dessas instruções, porque daqui em diante, quando eu começar a ter algo no meu nome, né? Talvez seja interessante essa questão desse preparo todo. Ana, a gente quer muito te agradecer. Eu acho que esses esclarecimentos que você... tenho certeza absolutíssima que esses esclarecimentos que você trouxe aqui para nós, para o nosso público, pode ajudar e muito nessas questões que são tão difíceis depois da morte, né? E essa sua orientação de... sempre se precaver com o testamento, com o contrato ali antes do casamento. Obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. E essa é a advocacia extrajudicial, gente. É voltado para a resolução de conflitos. Então, antes de acontecer, a gente já trabalha ali com pacto antinupcial, já trabalha com testamento e com vários outros mecanismos do direito, né? E se você quiser ficar por dentro desse tipo de tema ali, realmente de forma educativa, entender realmente, né, o que está sendo dito ali, é só correr lá no meu Instagram, viu? É isso aí, tá passando aqui agora, @AnaBezerraAdvogada. É isso, Aninha? Isso, @AnaBezerra.advogada. Abro sempre caixinha de perguntas ali e tem muito conteúdo valioso para você proteger os seus bens e principalmente a sua família. Obrigada, gente. E parabéns, porque você desse seu jeito descontraído, né, alegre de ser, você faz ali os vídeos, os reels e torna muito mais claro, lúdico e interessante um assunto que é tão denso como é o direito. Então, parabéns, tá? Obrigada mesmo. Agora é o seguinte, hein? A gente tem uma cerca que divide o nosso programa, que é às 16h. E a lindeira, né? A lindeira é que divide a cerca no interior, né? É o nosso Vida e Saúde. Mas aqui a gente já dividiu a cerca, as terras estão tudo tranquilo, mas de vez em quando a gente dá um pulinho no Vida e Saúde para provar aquelas receitas maravilhosas. É igual aquele vizinho. Sabe lá em Goiás tinha uma coisa, tinha cerca, mas a gente fazia, eu esqueci como que chama. A gente fazia uns tocos assim, de um lado, e os tocos do outro. Para poder subir e descer. Tranquilamente para passar para o vizinho, entendeu? A gente tem toco, vamos subir no toco para saber o que tem no Vida e Saúde hoje. Muito boa tarde, Teru! Eu tô por cima da lindeira, vendo aí, acompanhando vocês. Da lindeira e da lindeza, sua linda. Obrigada, que bom estar falando com vocês que acompanham Entre Família. Fiquem aqui com a gente, porque hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é o direito à informação nutricional, com convidada que você já está acostumada aí no Entre Família, a doutora Ivelise Fonseca,
para falar sobre o que a gente pode e não pode, o que a gente pode esperar de um rótulo e aquilo que é nosso direito, aquilo que a gente precisa exigir e também se beneficiar. Além disso, tem papo sério com o Dr. César aqui falando sobre o que é o casamento do ponto de vista psicológico. E a receita, tenho certeza que os dois vão amar essa. Canjiquinha vegana. Uau! Sim, olha, receita brasileiríssima aqui no Vida e Saúde hoje. Gente. E eu sei que a Arlete já mandou avisar para nossa diretora que separou a nossa cumbuquinha para passar. Hoje eu vou passar lá. Coisa boa, a Arlete tá sempre. Agora preparou hoje? Tá preparadinho então, pra gente, tá deixado. Ó, a diretora mandou lá. elogiar sua blusa, tá? A Patrícia aqui falou, gente. Tá linda de vermelho, ela disse. Tá muito bem. Obrigada. Créditos para Ruama e Jaqueline, que estão sempre me ajudando aqui. Aliás, fazem tudo, né? Exatamente. Não só ela, Mari também hoje arrasou. Obrigada. Ô, Teru, a gente vai emprestar com muito bom coração a nossa especialista Ivelise, que a gente ama ela, tá? E a gente tá emprestando ela pro Vida e Saúde. Ela não rouba, que ela é nossa. Ela tá mandando um beijo pra vocês, o coração dela é de vocês, mas a Ivy é minha amiga antes dela ser doutora Ivelise. Então, vamos deixar as coisas aqui bem compartilhadas com essa lindeza. Vamos fazer essa partilha de bens aqui. Ô, Teru, aqui. não gasta, só cresce. É bom demais. Deixa aí. É isso aí. Deixa, vai dar tudo certo. Beijo, Teru. Bom programa pra vocês. Obrigada, até mais. Hoje a tarde do Novo Tempo tá cheia do direito, né? Eu vou naquela canjica agora que eu tenho direito, aquele negócio lá. Vou dar um pulinho lá. Bora ver quem chegar primeiro com... Não, vai dar pros dois lá, senão derruba o teu prato. Vai dar tudo certo. Um beijo.